Bom, meus queridos, estamos novamente iniciando aqui nesse dia o nosso estudo bíblico, o estudo do livro de Apocalipse, dando continuidade. Aqui hoje nós vamos ver a carta à igreja de Sardes. Bom, essa carta está contida dentro do contexto, né? Nós estamos falando bastante da era da igreja, que começa no dia em que aconteceu o dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles irmãos, e a era da igreja irá até o dia aonde a igreja for ser arrebatada. O nosso estudo, nós estamos fundamentando ele numa visão pré-tribulacionista. Então, a era vai até o dia de Pentecostes, até a igreja ser arrebatada. Se estiver errado, a era da igreja vai até o meio da tribulação, ou a era da igreja vai até o fim da tribulação. Por que eu falo assim? Porque sempre devemos ter o cuidado de não sermos o dono da verdade, mas estamos buscando então estabelecer um estudo bíblico dentro da visão mais aceita, que é a visão pré-tribulacionista. Falando disso então, a igreja de Sardes, dentro da era da igreja, ela se concentra no quinto período, que vai em torno do ano de 1517, com algumas diferenças de opiniões, mas até o ano de 1750 depois de Cristo. Então, o primeiro período é a igreja de Éfeso, o segundo período é a igreja de Esmirna, o terceiro é a de Pérgamo, o quarto é a de Tiatira, e o quinto período, nesses anos que a igreja existe e está na terra, nesse período da graça, profeticamente podemos dizer que Jesus estava prevendo que essa atitude que vemos na igreja de Sardes, ela ia se colocar na era da igreja dentro de um período de alguns anos, que mencionamos aqui, em torno do ano de 1517 até o ano de 1750. Falando então, Sardes significa príncipe de gozo, né? Príncipe de alegria. Essa carta, como todas as outras, ela é endereçada ao anjo. Só que quando ela é endereçada ao anjo, falando algumas características de Jesus Cristo, que se encontram lá no capítulo 1, que nós já vimos desde o início, a carta tem uma menção do Senhor já falando algo muito exortativo para o príncipe da igreja, ou para o ministro da igreja, o anjo da igreja, mas também para toda a igreja. Falando disso então, nós vamos começar a ler aqui, que é uma carta até mais breve do que as outras. Certamente o nosso ensino aqui nessa tarde vai ser curto. Então vemos o quê? Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Bom, meus queridos, nós já vimos isso aqui lá no estudo do capítulo 1, e se você pode ir lá ter mais uma qualificação sobre isso, mas a palavra de Deus diz que isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos. Bom, pastor, eu estou chegando agora, Deus tem 7 Espíritos? Não. Esses 7 Espíritos, como falamos lá nas primeiras lições, são uma forma de se referir às 7 virtudes que o Espírito Santo tem. É o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. O número 7 na Bíblia fala de inteireza, de plenitude. Então o Senhor está dizendo assim: eu tenho a plenitude daquele que é as virtudes e a natureza do Espírito Santo. E ele diz também que tem as 7 estrelas. Lá no capítulo 1,
A palavra de Deus diz que Jesus aparece entre 7 castiçais e aparece também com 7 estrelas na sua mão. A própria Bíblia diz que os 7 castiçais ou 7 candelabros é que Jesus está no meio desses candelabros, desses castiçais, estando no meio das 7 igrejas, inclusive da igreja de Sardes. Mas ele também tem na sua mão 7 estrelas, que são os 7 anjos da igreja. Já falamos sobre isso, dizendo que esses anjos, teologicamente, alguns até pensam que são anjos angelicais, mas esses anjos, com toda certeza, pelo endereçamento da igreja, porque eles poderiam, como diz as próprias cartas, tem igreja que poderia ser retirado o seu castiçal e com certeza esse anjo perdendo a vida ou ser igreja. Então, falando disso, eu quero dizer que com toda certeza esses anjos são homens que Deus o colocou na frente, e esses homens são aquelas pessoas que estão na frente das igrejas, que têm uma palavra de Deus, de governo sobre a igreja, tendo a responsabilidade de cuidar essa igreja, de zelar por ela, pela doutrina, pela palavra, pelo andamento e por tudo aquilo que diz respeito àquilo que lhe foi confiado por Jesus Cristo. Falando disso, então, eu quero dizer que certamente, especialmente o pastor, mas como também a igreja, o pastor é a cara da igreja. A igreja é a cara do pastor. Falei errado. A igreja é a cara do pastor. Ouvindo isso as primeiras vezes, eu fiquei apavorado, porque se isso é verdade, então nem tudo o que às vezes um pastor pode pensar que ele realmente é. Mas aqui, a palavra que nós lemos diz assim: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Uma tremenda de uma exortação, que o Senhor Jesus já sai falando de uma forma tão forte. Ele disse: olha, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, eu tenho a plenitude do Espírito Santo, em todas as suas virtudes, eu tenho cada uma das pessoas que estão na frente da igreja na minha mão, eu tenho sustentado, mas na verdade eu tenho sustentado uma igreja morta. Meus queridos, possivelmente o anjo que estava na frente dessa igreja, ele gozava de uma popularidade, a própria igreja, quem sabe, vivendo uma liturgia, uma doutrina, algumas cerimônias, ela tinha perdido aquilo que é mais importante, que era uma vida relacional com a pessoa de Jesus Cristo. Então, embora envolvida em muitas coisas, ela começou a se preocupar mais com aquilo que aparecia, ou começando a andar num processo religioso, formal, aonde a verdadeira devoção, o verdadeiro serviço, o verdadeiro ministério não existiam mais. Falando isso, eu quero dizer que profeticamente, essa igreja, ela começa no 5º período da era da igreja, no ano de 1517, que foi o ano que Martim Lutero pregou na porta da igreja, lá na Alemanha, de Wittenberg. Ele pregou, ou Wittenberg, eu não sei se a pronúncia é correta, mas ele prega na porta da igreja 95 teses. E nesse conjunto, depois que ele faz isso, há um momento onde a igreja parece que vai levantar e avivar, mas um pouco tempo depois, ela se satisfaz num processo de letargia. Então estou falando da qualificação não mais da igreja de Sardes, mas da igreja de Sardes dentro do conjunto profético que se localiza no 5º período da era da igreja. Falando isso, voltando então a falar aqui da igreja, diretamente da igreja de Sardes, o versículo número 2 diz o seguinte: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer,
quer dizer, nem todo mundo está morto, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Bom, meus queridos, isso foi falado ontem, quando falarmos da igreja de Tiatira. Ainda que numa igreja existam alguns que estão pecando, não significa que todo mundo está pecando. Ainda numa igreja, está passando uma moto aqui, ainda que numa igreja esteja algumas pessoas morrendo ou até mesmo mortas, não significa que todos estão mortos. O Senhor, quando ele diz assim, ó, ser vigilante e confirma. Confirma o quê? Confirma a fé daqueles que estão vivos. Não permita que eles também venham a morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? Amados, nós podemos ver a descrição que é feita por Jesus Cristo para outras igrejas, que nós já vimos, aonde as últimas obras dessas igrejas eram maiores e mais abundantes do que as primeiras. Conseguimos ver com clareza aquilo que Jesus Cristo está falando aqui para a igreja de Sardes, dizendo que as obras primeiras eram maiores, e há uma escassez de obras que tenham realmente qualidades na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, as últimas obras são menores do que as primeiras. Falando isso, quero reforçar que há com certeza uma perda de devoção, há uma perda de ministério, há uma perda de estudo, há uma perda de oração, porque a parte relacional com Jesus Cristo certamente estava enfraquecida, há uma perda de fluidade de palavra e há um engajamento na igreja, estando satisfeita apenas com, quem sabe, o culto ou com o fato de estar nominada como pertencente à congregação. A palavra de Deus, ela dá-nos entendimento que no momento que uma igreja recebe uma revelação do Senhor, como é o caso da igreja de Sardes, algo que viesse direto pelo Espírito de Deus, dado à igreja e ao anjo que está na frente dessa igreja, eles certamente deveriam responder, porque se não responder a essa revelação, certamente a igreja iria desaparecer. O Senhor externa a sua vontade que haja então uma confirmação daqueles que estão para morrer. E ele expressa isso no versículo número 3 com muita qualidade. Diz assim: lembra-te, te lembra lá da igreja de Éfeso, que assim, lembra-te de onde caíste. Aqui ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, a palavra que nós estamos lendo, nesse momento o Senhor diz assim: eu quero, tu que está na frente da igreja, como a igreja em si, eu quero que vocês possam se lembrar das coisas que vocês têm recebido. Que possam então guardar essas coisas, não lançar mão daquilo que é importante, que vocês largaram mão, que vocês possam então se arrepender das coisas erradas e de não ter e colocar valor naquilo que eu dou valor. Meus queridos, a palavra de Deus, na verdade, nesse momento, aonde Jesus fala à igreja de Sardes, ela está chamando a igreja de Sardes para um arrependimento verdadeiro. Coisa que, pensando num conjunto profético, não que sirva para o quinto período somente, mas que serve para toda a era da igreja, dentro desse momento que vivemos na graça do Senhor. Que
toda e qualquer igreja, em qualquer período, em qualquer momento, ela deve verdadeiramente olhar para si própria, vendo se está com uma aparência de quem está viva, porque ela tem o culto, a igreja está aberta, há eventos, nós temos uma doutrina, nós temos uma liturgia, nós temos um congregar, nós temos, quem sabe, até popularidade, nós pertencemos e temos o nosso nome escrito na membresia daquela igreja, mas podemos ter somente a popularidade, somente a inscrição, mas podemos estar mortos no nosso relacionamento com Deus, e as coisas que podemos estar fazendo, elas podem estar fundamentadas apenas em cima, então, dessas primeiras coisas que falei, aonde não há mais uma devoção, não há mais um amor, não há mais um zelo, não há mais um cuidado, não há mais uma vida espiritual marcada por uma comunhão uns com os outros verdadeira, mas especialmente por uma comunhão com o Espírito de Deus, dada um relacionamento íntimo e incessante com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo. Então isso vale para todas as eras da igreja. Então nós podemos falar que ela está no quinto período, mas profeticamente falando para todos, a parte profética que serve para qualquer era. Nós precisamos, olhando para a igreja de Sardes, tanto aquele que está na frente da igreja, como os líderes da igreja principalmente, como também todo e qualquer aquele que exerce uma liderança, para ver se não estão aparentando uma vida com a igreja ou para aqueles que estão fora dela, mas na verdade há um processo de morte moral e de uma morte espiritual que está se manifestando e se alastrando, porque quando damos uma olhada para trás, pensando naquilo que vivíamos, já não vivemos mais. Pensando no fogo que ardia dentro do coração, já não arde mais. A paixão pelas almas que existia no coração já não existe mais. Então, na sequência dessas coisas que são como que sinais importantes que nós podemos e devemos ter em nossas vidas, assim como é certo que uma pessoa está com febre quando bota um termômetro nas suas axilas e vê a marcação, quando há alguns sinais que esmorecem na vida da igreja, como disse o Senhor na sua autoridade para a igreja de Sardes, ainda que pareça que está viva, a igreja pode estar morta. E se o pastor, que é o anjo que está na frente da igreja, se ele morrer, ou se ele entrar num processo de morte e não se arrepender, certamente ele ou a liderança, toda a igreja, no decorrer dos dias, irá seguir esse posicionamento, porque há um princípio espiritual que diz que o Senhor desce o seu óleo pela barba, ele é largado na cabeça, que é Jesus Cristo, passa pela barba, que é o ministério, para depois chegar às vestes. Se não há mais comunhão com a cabeça, se não há mais óleo descendo pela barba, é certo que vai faltar também óleo, porque a palavra não vai ser mais ungida, a palavra não vai ser mais inspirada pelo Espírito Santo, e uma vez andando na carne, pregando o conhecimento, transmite-se palavra de Deus? Não, transmite-se a leitura da letra e da expressão da letra que mata, faltando o Espírito que vivifica. Que grande exortação Jesus Cristo nos traz nessa tarde. Começando por mim, que estou falando e dando esse ensino, e confesso que olhando para essa palavra, fiquei dizendo assim, meu Deus do céu, como está o meu coração e a minha vida diante de Ti. Que cada um de nós que está assistindo, ou que vai assistir, que você possa repensar como realmente está a saúde espiritual da igreja, quantos realmente estão vivos e quantos estão prestes a morrer. Falando sobre isso, meus queridos, às vezes, nós podemos estar, e estamos vivendo isso, para tristeza
da igreja. Estamos vivendo o que, pastor? Nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes podemos pegar um sintoma de uma pessoa morta. A pessoa está dentro da igreja. Ela veio ao culto dentro do princípio que o Senhor diz que quer ser adorado pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Através do Espírito Santo que está com o nosso espírito, possamos tirar uma verdadeira adoração do nosso coração, saindo pela nossa boca, numa expressão viva para adorar o Senhor. Muitos entram dentro da igreja, e uma vez estando dentro dela, a sua mente, ela divaga, e vai para muitos lugares, como brincamos outro dia. Eu não sei, na minha casa eu não consigo ter tanta sede, mas quando eu chego na casa do meu Deus, o bebedor é o meu companheiro, porque a minha sede, e eu levanto, e eu tenho vontade de ir no banheiro, e eu olho para a minha direita, e eu olho para a minha esquerda, e eu olha, quem sabe para o meu celular, eu olho para as coisas que eu tenho que fazer depois, eu não consigo ficar com o meu coração dentro do louvor, eu não consigo me concentrar na manifestação e da ministração da palavra que Deus está pregando. Meus queridos, isso são sinais de morte espiritual. Um dos sinais de morte espiritual também processando, porque há alguns que estavam mortos. Mas a ordenança é confirma a fé daqueles que estão prestes a morrer. Há pessoas que se contentam com um beijinho no Senhor. A Bíblia diz, beije o filho para que não se ire. Estou dando um beijinho semanal. Meus amados, não é possível viver a vida cristã sabendo, no momento que vivemos, sabendo que Jesus Cristo está perto às portas, e venhamos a viver uma vida de intimidade com Deus baseada num ato, num momento. Muitos então indo uma vez por semana na igreja, quando ainda não falham um domingo ou outro, estão declarando pelo termômetro espiritual a fraqueza da sua alma e o estado de doença espiritual, de um processo de morte, de fadiga das suas partes interiores que deveriam estar sendo trabalhadas e cheias do Espírito Santo. Essa palavra nos exorta de uma maneira tremenda. Quero continuar a ler aqui aquilo que diz o Senhor no versículo 4. Mas também tens em Sardes, aleluia, algumas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O Senhor diz, elas são dignas, elas vão andar de branco. O branco fala de pureza, fala de inocência, fala de santidade, fala de paz. O branco, na verdade, ele é a vestidura branca. A Bíblia diz que os justos se vestem de branco. A brancura da vestidura dos justos, né? O linho branco que os justos se vestem, eles são uma declaração exterior da pureza do seu coração. A verdade é que existem momentos na vida da igreja que ainda que é o momento para todos os tempos de uma forma profética aqui no livro de Apocalipse. Há momentos onde a apostasia certamente chegando, levando à morte uma parte da igreja. Porque há muitos que estão dentro da igreja que não conhecem o Senhor. Há muitos que se batizaram nas águas, mas tomaram um banho d'água. Há muitos que não trazem em si, como disse o apóstolo Paulo, tanto pela perseguição, pelo sofrimento, mas por uma marca espiritual, não trazem em si as marcas do Senhor Jesus. E se elas existiram, elas apagaram, porque eles estavam vivos, mas agora estão mortos, disse o Senhor. Mas olhando por aqueles que estão vivos, o Senhor diz assim, a gente que em meio a toda a fraqueza espiritual e apostasia da igreja, continua viva. Eles estão firmes. Eles são como muros de uma cidade, aonde valores e princípios e mandamentos, aonde o inimigo que quer entrar não consegue entrar. São como colunas,
são como sustentáculo da casa de Deus, como figuras aonde se olha e diz, ainda que não seja uma expressão inteira daquilo que deve viver, mas são montes que estão à nossa volta, onde nós podemos ver que são pessoas que têm sido exaltadas por Deus, porque a palavra de Deus está nela. Enquanto todo mundo está indo para um buraco, eles permanecem fiéis, segurados naquilo que aprenderam, não olhando para trás e não perdendo a essência daquilo que aprenderam. Eles são fiéis, diz o Senhor, eles são dignos. Que coisa maravilhosa! Eles não se contaminaram. Amados, não é a questão. Observe, hoje todos nós estamos cuidando para não pegar esse vírus, porque conforme preguei no último domingo, que Jesus queime esse vírus, em nome de Jesus. Mas que na verdade, eu quero dizer que todo o cuidado que as pessoas têm, essas pessoas que não se contaminaram, diz a palavra de Deus, elas tiveram o cuidado de ser vigilantes naquilo que Deus disse, naquilo que Deus falou. Ainda que o ministro, ainda que o anjo, ainda que a liderança, ainda que muitos à minha volta possam estar morrendo, a salvação é individual. A salvação é individual. E nós já vimos isso falando na última carta que descrevemos, que era a igreja de Tiatira. Falando então disso, a palavra de Deus diz no versículo 5, ao que vencer, isso aqui é uma promessa, uma bênção, diz o Senhor, será vestido de vestes brancas. Então o Senhor está dizendo assim, tem alguns que não se contaminaram, que vão andar comigo vestido de branco. Mas vou dizer para vocês que estão enfraquecidos, desde o anjo, a liderança e a muitos que estão enfraquecidos e até mortos. Mas o Senhor manda a carta porque há esperança em Cristo, até para aquele que está morto. Quem crê em mim e esteja morto, ressuscitará, diz o Senhor. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então há esperança até para aqueles que estão mortos. O filho pródigo, quando ele volta para o seu pai, ele estava morto e reviveu. Disse o pai, que é o coração do Senhor. O mais velho ficou bravo, ele disse assim, olha aqui rapaz, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A esperança para quem ouve, nós vamos chegar lá. Olha só o que a palavra de Deus diz, ao que vencer, aqueles vão andar de branco comigo, porque eles não arredaram o pé da minha presença. Mas eu quero dizer a todos os outros que estão mortos, ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Não fica com inveja, não fica triste, porque o Senhor está dizendo, porque eu estou te exortando, mas eu quero dizer que ainda há esperança. Te lembra, te arrepende, guarda, vê o que recebeste, é o que a palavra de Deus diz, e de maneira nenhuma eu vou riscar ele do livro da vida. O livro da vida é o livro de todos aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Jesus. O nome deles é escrito no livro da vida. A palavra de Deus fala sobre o livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Ambos são iguais, a mesma coisa. O livro da vida, ter o nome escrito no livro da vida. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Então o Senhor está dizendo assim, ó, é possível riscar. A salvação não é permanente, porque muitos pudessem morrer, como vimos ontem na igreja de Tiatira. Aquela mulher Jezabel e todos aqueles que seguiam o seu ensino, certamente todos eles seriam colocados em tribulação e era num leito de enfermidade. Se eles não se posicionassem, certamente seriam feridos de morte, segunda morte, que é aquela morte que lança a alma e o corpo no inferno. Mas falando dessas coisas, eu quero dizer que o Senhor diz assim, ao que vencer, eu vou fazer ele andar vestido de branco. De maneira nenhuma eu vou riscar, porque a carta é uma ameaça a ser riscado. De maneira alguma será riscado do livro da vida. E disse mais, e eu ainda vou confessar o nome dele diante do meu Pai e diante dos anjos
que estão com o meu Pai. O seu nome será confessado diante dos céus. Jesus Cristo falou isso em Mateus capítulo 10, versículo 32. Se você me confessar diante dos homens, eu também confessarei o teu nome diante do meu Pai e dos anjos do meu Pai. Mas se você me negar diante dos homens, eu também negarei-te diante do meu Pai e diante dos anjos do meu Pai. Falando sobre isso, eu quero dizer que isso significa que Jesus, diante do Pai e dos anjos, irá testificar dizendo: está vendo este homem? Essa mulher aqui? Ele é meu, ele me pertence, ele me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele ouviu a minha exortação, ele sempre andou na minha presença. Não, esse aqui até vacilou, ele esteve quase morto, e esse outro aqui esteve até morto, mas como a minha palavra pode ser ouvida até por um morto, ele ressuscitou. Esse aqui estava doente, ele estava para morrer, mas ele não morreu. Mas esses aqui, eles nunca fraquejaram. Não importa. O Senhor disse: tem gente que eu sei e posso testificar que vai andar de branco comigo. E aqueles que vencerem, para todos os que estão andando comigo e aqueles que estão fraquejando, ao que vencer, eu vou dar uma veste branca. Ao que vencer, eu de maneira nenhuma tirarei o nome dele do livro da vida. Ao que vencer, eu vou confessar e declarar diante do meu Pai que este homem, que essa mulher, ele é meu, ele me pertence. Louvado seja Deus. E para terminar esse estudo dessa tarde, diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, essa carta ela é endereçada à igreja de Sardes, que era uma das igrejas da Ásia Menor, que estava dentro, desse conjunto de 7 igrejas, que faz parte profeticamente de um período da era da igreja, que tem 7 igrejas com 7 períodos dentro desses, em torno desses 2000 anos que a igreja está na face da terra, desde que ela foi iniciada no dia de Pentecostes. Ela vai terminar no dia do arrebatamento. Falando isso, eu quero dizer que a carta é dirigida à igreja de Sardes, a igreja que existia na Ásia Menor. Profeticamente, ela é a 5ª dentro das 7 que representam 7 períodos da era da igreja. Mas ela é uma carta que ela é universal, porque a profecia ela é ampla. Não é só histórico, não é só profético numa direção. A profecia, assim como naquela época existiam 7 igrejas que tinham características pessoais e diferentes, em qualquer uma das eras, em qualquer momento, também vão encontrar todas essas características. E hoje então, não sendo só para a igreja de Sardes, mas sendo para todo aquele que tem ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a exortação e o chamado é para o arrependimento. Muito mais, alguns interpretam que esse período se estenderia até o período da tribulação. Bom, meus queridos, eu estou seguindo um posicionamento dividido em 7 anos. Mas quero dizer que, embora hajam diferenças teológicas de interpretação dos 7 períodos, uma verdade é, essa carta ela é muito representativa para o nosso tempo. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos, colocar e lembrarmos do que estamos vivendo na nossa devoção e sinceridade, no quanto temos acesa a chama e o fogo do Espírito Santo em nosso coração, possamos olhar para trás e nos lembrarmos se o que estamos vivendo era aquilo que vivíamos antes. De qualquer forma, esta igreja tem uma marca: as tuas obras, as últimas, são menores do que aquelas que já foram. Que Deus nos abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, que Deus tenha misericórdia da congregação, que Deus tenha misericórdia das igrejas da cidade de Canoas e do estado do Rio Grande do Sul, que Deus tenha misericórdia das igrejas do Brasil, que Deus tenha misericórdia das igrejas que estão em todo o mundo. Encerro esse ensino. Se você quer fazer alguma pergunta, tenha liberdade, depois estarei respondendo. Amanhã às 3 horas, de uma maneira correta, bíblica de dizer, que eu não falei das outras vezes, se Deus permitir, se Deus quiser, estaremos aqui
trazendo o estudo dessa igreja maravilhosa que vai ser descrita, que é a igreja de Filadélfia. Um grande abraço, um beijo no coração, que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.